Fala concurseiro, eu sou o Patrick Freitas. Hoje eu vou falar qual foi a minha nota na PEMERGE, tá? Estudando em 3 meses. Eu achei que eu me saí bem, poderia ter me saído muito melhor. Eu vou passar aqui a nota, como que foi para eu poder estar marcando as questões, minha técnica de chute, como eu me preparei, as minhas dificuldades e também do que eu achei em relação à organização da banca, né? Eu já tô vendo que tem muita gente falando aí de anulação, de coisas, né, parecidas a isso, e eu vou dar o meu ponto de vista em relação a isso, beleza? Então isso aqui vai ser mais um bate-papo, tá? E um comentário aqui sobre a prova da PEMERGE. Então bora lá. Bom, gente, eu já quero adiantar para vocês, né, que concurso público, cara, é uma coisa que é só você guerreando. Você não deve esperar de ninguém uma ajuda dos céus. Por exemplo, eu antes de ir fazer a prova, eu vi a previsão do tempo, eu vi que iria chover. Eu moro aqui na região dos lagos, né? São 100 quilômetros até o meu local de prova. Então, eu só tenho uma Honda Pop para poder me levar até lá. O que que eu fiz? Eu vou desistir? Eu vou me arriscar a pegar um busão, sei lá, 5 horas da manhã e chegar lá com horário na risca? Então, cara, eu me preparei muito antes para poder fazer essa prova. Eu usei o Google Maps para ter certeza absoluta do meu local de prova, de onde eu deveria estar para poder esperar a abertura dos portões, né? Eu comprei capa de chuva, eu levei roupa impermeável para poder me proteger do frio, né? E eu me preparei todo. E cara, todo esse preparo não foi em vão, porque eu acordei 4 horas da manhã, tá, para sair de casa. Estava uma chuva terrível, que qualquer pessoa no meu lugar desistiria. Deixaria para a próxima. Enfim, peguei, saí de casa numa boa, saí agradecendo a Deus, tá? Eu saí agradecendo a Deus porque eu tinha saúde, que eu tenho saúde para poder, né, tá indo até a prova, que eu tenho uma Honda Pop, né, para poder me levar até lá, por eu ter tido aquele dinheiro mesmo que tenha sido com dificuldade para poder comprar a capa de chuva. Então, cara, você tem que ser grato, agradecido. No dia de prova eu não olhei nada de direito, nada, cara. Tudo que eu tinha que estudar, eu estudei. Então, foi 100 km pegando chuva, 100 km andando a 60 por hora com caminhão jogando água em cima de você. Eu cheguei lá todo cagado, com sacola assim preta. Eu botei uma sacola no pé para não molhar o tênis, né? Deu certo. Eu olhava assim as pessoas olhando com um olhar estranho, né? Até porque também minha mochila aqui, se vocês verem também, ó, é igual mulambo, toda rasgada, né? Que eu uso ela para botar compra de mercado, enfim. Cara, eu cheguei lá a tempo, graças a Deus, tá? A moto, ela foi um adianto imenso, porque a cidade, embora fosse domingo, né? Estava um caos pelo concurso, né? Então não tinha Uber se você quisesse pedir Uber, tá? Se você fosse vir de ônibus, você pegaria engarrafamento, era mais fácil descer do busão e sair correndo para poder fazer a prova. Então, cara, graças a Deus eu tive essa perspicácia, né? E não desistir e querer ir com minha Honda Pop, embora estivesse chovendo, né? Bom, cheguei lá, deu tudo certo, fui o primeiro a chegar na sala. Inclusive, quando eu cheguei na sala, gente, 2 pessoas tinham acabado de chegar junto comigo. Elas tinham trocado o local, porque a UF, né, foi onde eu fiz a prova, tem vários polos concentrados, só que assim, 15 minutos de distância da outra. Então, 15 minutos correndo na canela. Você já pensou se eu não tivesse me programado antes e eu estivesse na situação daquele cara que se confundiu com o Polo H, que foi onde eu fiz a prova, com o dele? Cara, eu ia estar desesperado, isso ia me destabilizar. Então, por isso, tem que ter uma programação antes da prova. Cara, a prova é guerra, você não deve contar com ninguém, é você e você, tá? Então eu cheguei na prova, escolhi o melhor lugar que eu poderia sentar, tá? Em relação à organização, cara, foi impecável,
beleza, gente? Eu adorei a organização. Inclusive a fiscal era muito gente boa, ela explicava tudo direitinho pra gente. Teve alguma dúvida das pessoas de acharem que o celular não poderia estar realmente desligado. Ela falou: olha, gente, já teve gente eliminado porque o celular tocou mesmo desligado, não sei que tipo de telefone é, então eu recomendo você deixar no mudo, ver se tem alarme. Ela deixou abrir o pacotinho de novo, deu outro pra pessoa colocar. Foi muito gente boa. Cara, questão de tempo, né, da prova, tinha um papel bonitinho que ela marcava igual o neném, você ia marcando assim, você só prestar atenção quando tá faltando tempo, porque a fiscal não tem que ficar falando toda hora o tempo, isso atrapalha outros candidatos. Então ela marcava lá tudo certinho, né? Em relação à organização, eu achei que foi 9, tá? Poderia ser um pouquinho melhor, porque a fiscal no final da prova, assim, ela tava um pouco cochichando, né, conversando com outra ali, aí teve até uma garota que ela se incomodou com isso, né, e eu entendo ela. Eu fui ao banheiro uma vez, mas eu fui ao banheiro não foi porque eu estava com vontade de ir ao banheiro, foi mais para eu levantar e oxigenar, né, o corpo, porque eu já estava começando a ficar cansado. Teve uma parte, eu tive uma parte de estresse na prova, que chegou um ponto assim que eu fiquei com muita dúvida em relação a uma coisa e isso começou a me destabilizar um pouco. O que eu fiz? Cara, eu fiz tudo aquilo que eu já estava fazendo no meu simulado. Eu peguei um chocolatinho, uma coisinha de boa, que é aquele que tem muito açúcar, né? Botei na boca, relaxei, voltei ao centro ali, fiquei centrado novamente, continuei fazendo a minha prova, tá? Eu me perdi um pouco, gente. Por mais que a gente faça simulado, prova sempre tem uma surpresinha. Cara, a prova cobrou direito administrativo e não trouxe nenhuma questão de direito administrativo, só Estatuto da PEMERGE. Ela poderia fazer isso? Sim, porque ela colocou junto duas matérias, Estatuto da PEMERGE e Direito Administrativo, e ela optou por escolher só Estatuto da PEMERGE. E graças a Deus, a minha estratégia foi estudar Estatuto da PEMERGE só 2 semanas antes. Eu até fiquei um pouco nervoso achando que não daria, né, mas eu consegui estudar tudo, revisei várias vezes e ficou com a memória assim muito de curto prazo na minha cabeça. Eu vou esquecer tudo, né? Mas serviu pro dia da prova, cara. Eu vou falar a quantidade de questões que eu acertei no Estatuto da PEMERGE, beleza? Vamos lá. Então eu comecei minha prova fazendo português. Eu acertei 9 de 10 em português. Tá, eu tô com minha colinha aqui. Eu acertei 9 de 10 e errei uma. E que eu fiquei na dúvida entre C e D, eu acho. E, cara, eu acabei marcando o C, né? Pela lógica, assim, acabei errando. Uma questão, inclusive, muito fácil, que vale a pena que eu vou revisar, tá? Aí, matemática, como eu tava me programando nos simulados para deixar por último, eu não vou falar agora a nota de matemática, eu deixei por último. Aí eu fui para direitos humanos. Cara, direitos humanos tava fácil? Tava. Fácil para quem estudou. Eu acertei 9 em direitos humanos, tá? Errei uma também. Inclusive, essa que eu errei foi C também, galera. Eu tava na dúvida entre D e C. É muito engraçado. E ela tá na mesma fileira. Ó, a questão de português estava na fileira 6. A questão de direitos humanos também estava na fileira 6, se a gente fosse botar em ordem assim. Porque foi a questão 6 que eu errei e a questão 27, né? Então, cara, e ambas letra C, o gabarito. E eu marquei D. Enfim, aí depois eu fui para direito processual penal, tá? Minha colinha tá toda aqui. Direito processual penal, eu acertei 8 de 10, tá? Então eu errei 2 questões, que uma que eu acho que é passível de anulação, porque eu acredito que eu estava certo. Eu fui ver ali o professor falando que pode ser anulada ou eles vão mudar o gabarito. Se mudar o gabarito eu acertei, tá? Então vai ficar entre o 9 e 10 aqui. Beleza? E minha pior matéria, galera, engraçado, cara, a minha pior matéria foi matemática, que é justamente a que eu estou, né, eu pensava estar mais preparado. Mas na verdade eu estava preparado, porque eu bati o olho na questão no começo da prova
e eu vi que estava bem fácil matemática. Só que matemática é aquilo, cara, é uma caixinha de surpresa, depende de interpretação. Então às vezes você vai estar ali um pouco cansado, você vai demorar um pouco mais no seu raciocínio, mas você resolve. E era o que eu precisava, de mais tempo para resolver matemática. Acabou que a mulher botou lá meia hora, cara. Nos meus simulados eu terminava a matemática numa média de 50 a 1 hora. Eu falei, ferrou, não vai dar. Isso me desestabilizou um pouco, Aí eu tive que comer outro chocolatinho, comi mais um negocinho, mastiguei, tomei um golinho d'água para dar relaxada. Perdi 1 minuto nisso aí, faltando 30, tá, né, para terminar a prova. E sendo que de 30 você precisa de 15 para transcrever ali as suas respostas, né? Então eu tinha 15 minutos para responder 10 questões. Galera, eu fiz um milagre. Eu acertei 6 em matemática, tá? De 10, sendo que, se eu não estou enganado, eu respondi 4 ou 5 com certeza, e essas 4 e 5 eu acertei, tá? Na verdade foi 4 com certeza. 4 ou 5, uma coisa assim, enfim. Eu vi uma questão em matemática também que é passível de anulação, por mais que ela seja a questão mais simples do mundo, não tinha no edital função, tá? Não tinha função, então eles cobraram função. Para quem não estudou função e não sabe nada, não consegue resolver uma questão. Eu achei muito fácil, foi uma questão em função muito simples, mas fora do edital, né? Enfim, aí eu usei a minha técnica de chute, galera. Olha só, eu vou mostrar até aqui atrás da minha prova, que eu tava marcando lá nas questões, né? E você vai ver aqui, ó, que tem A, B, C, D, né? E eu tava marcando uma bolinha toda vez que eu marcava a questão aqui na minha prova, tá? E no final, né, eu vi, poxa, eu tô com muita questão marcada em A e em E, então meus chutes provavelmente vão estar em B, C e D. Então aí eu dei uma analisada muito rápida nas questões de matemática, que não é a maneira certa de você acertar uma questão, e acabei chutando e acertando uma ou duas, tá? E o restante eu errei. Por isso que eu não fiquei com a nota tão boa em matemática. Eu pensava que eu iria gabaritar a matemática. Se eu tivesse gabaritado, eu estaria com 44 pontos. É isso mesmo, gente. Eu acertei 40 questões nessa prova da PEMERG, tá? Eu achei que eu fui muito bem, porque eu estudei apenas 3 meses. Não foram só 3 meses, né? Porque eu estava estudando para o CBMERG. E o CBMERG só cobrava matemática e português. O que eu fiz? Eu não estudei português, eu estudei só por revisão. Então eu estudava muito pouco, tá? Se der, né, eu vou passar meu Instagram aqui para vocês, beleza? Meu Instagram é @playinsano e lá eu postei as horas estudadas que eu tive de cada matéria, né? E vocês vão ver que português e matemática foram as matérias que eu menos estudei, porque eram as matérias que eu já tinha estudado outro concurso. Então, eu estudei por volta de 600 horas em 3 meses, isso dá uma carga horária bem alta de 200 horas mês, né? Não é qualquer um que consegue estudar essa quantidade, né? Mas foi 3 meses de muita dedicação, muito suor, muitas incertezas, muita dor, né? Mas acabou, eu acredito que dando tudo certo, beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. De resto, eu dou nota 8 para esse concurso em questão de organização, por questão de matérias que eu achei que não viriam muito pesadas e não vieram, tá? Não estava difícil a prova, eu acho que uma pessoa que não estudou acertaria boa parte das questões de matemática, do Estatuto da PEMERG, até mesmo de direito penal, beleza? Enfim, então é isso. Eu espero que vocês tenham tirado uma boa nota, né? Que vocês consigam alcançar o sonho de vocês e que, acima de tudo, vocês acreditem no processo. Não desista se você não foi bem, tá, cara? Continua, tem vários concursos aí de outro estado. Você não pode pensar só aqui, você tem que pensar além, beleza? E eu acredito em você, irmão, vai dar tudo certo pra você também. Inclusive, eu tenho que contar uma história aqui, tá? No dia da prova, uma FEM, cara, eu fiquei muito triste por ela. Ela chorou marcando o gabarito porque ela acabou levando uma caneta que não era azul. É aquele azul colorido, sabe? Um azul clarinho que a galera usava em tempo de escola.
Então, ela marcou a prova dela todinha assim, cara. Quando eu escutei o cara falando que poderia ser anulada a prova dela, né? Aí que teria que ter chamado até um fiscal superior. Eu fiquei torcendo pro fiscal dar um voto de confiança pra ela. E ele deu, falou pra ela remarcar tudo ali com a caneta preta, né? E constar em ata pra poder dizer que, né, teve esse erro. Eu espero que dê tudo certo pra ela, assim também como pra você, beleza, meus amigos? Um abraço então, e essa foi a minha prova da PEMERG 2023. Agora, cara, vamos pra próxima etapa, que é redação. Eu nunca fiz uma redação na minha vida. Você acha que eu tô como? Tô me tremendo, meu irmão. É pra você ver que eu tô na mesma situação que você. Vamos que vamos! Tamo junto, boa sorte!